E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E vamos voltar a falar de assimilação RPG. Para quem não sabe, eu estava fazendo aqui a cobertura completa de todos os episódios, fazendo um resumo e análise. Antes era dois vídeos separados, mas depois decidi juntar em um só. E eu acabei dropando o finalzinho da assimilação, mas foi por causa que lançou muita coisa ao mesmo tempo. Eu fui assistindo outras coisas e deixando a assimilação pra trás, mas eu não acho justo. Eu sempre gosto de tentar finalizar as séries. Então, vocês já viram até o episódio 7. Pra quem não viu, vai estar a playlist aí na descrição de toda a minha avaliação sobre a temporada. E agora vamos para os episódios finais. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 8, que talvez tenha sido um dos episódios mais calmos da temporada, porque sempre a assimilação teve uma questão de episódios que acabavam tendo grandes plot twists, grandes eventos no final. E esse foi bem mais tranquilo, mas abriu brechas para coisas bem interessantes para os próximos. Então, como terminamos no episódio passado, todo mundo está preso dentro desse local, né? Que é um laboratório secreto que eles encontram. E há um gás que começa a soltar ali no ambiente e a enferrujar objetos ali no local e a fazer os pulmões deles arderem. Então os personagens começam todos a passar mal. E eles têm que ter um momento ali de descobrir como que parar esse gás ou como fugir desse local, tá bom? Essa é um desenrolar que dura bastante tempo da sessão, tá bom? Em certos momentos é aquela coisa que eu digo. O Hakim, ele deixa tão livre, porque ele quer realmente fazer um RPG liberto pra vocês. É mais ou menos 1h10 só nessa parte. Ele quer fazer algo liberto, e isso pode acabar afastando o público, porque ele não tá fazendo um RPG como mídia de entretenimento, né? Que é um vídeo que eu vou trazer pra vocês futuramente. Ele tá trazendo um RPG sendo transmitido para o público, o que é totalmente diferente, tá bom? Então, ele tem esse RPG, e o jeito que ele faz acaba fazendo as coisas durarem um pouco mais, né? Foi um episódio até que relativamente, eu não vou falar curto, 4 horas é bastante coisa, mas para o RPG de mesa é um tempo até que, não vou falar médio, mas pelo que a gente anda assistindo é um tempo médio pra baixo, ok? Infelizmente, né? Gostaria que RPGs de mesa voltassem a ter 2, 3 horinhas ali, era tão legal quando tinha esses RPGs, cara. Mas, bom, eles continuam com essa narrativa que fica um pouco pesada em certos momentos, mas ela consegue se completar através de uma explosão de uma C4, né? Então, o Jamie instala uma C4, ele explode e parte do local se desmorona, mas a porta que fechava eles da saída é enfim explodida e todo o gás eu acho que acaba meio que saindo, né, desse ambiente, e parte dele queima junto, porque o gás também ele acaba pegando fogo, ele também era um gás inflamável. E tudo isso demora pra acontecer, principalmente porque o Hakim, o Jamie, quando instala a bomba, o Hakim fica perguntando, tu quer mesmo acionar? Porque se ele tivesse acionado, a chance dele viver era praticamente de 0%. Ele fala do canto que você tava ali e você ia morrer, possivelmente não faria nem teste. Então, realmente, talvez seja aquela parte do mestre de tentar pensar muito bem em como explicar pra um personagem que aquilo é perigoso. Porque o Jamie não tava explodindo a C4 porque o que, que ele achava? Que tudo aquilo ali ia cair, pelo que o mestre tinha deixado a entender, que tudo ia ser desmoronado e todo mundo morreria e a campanha acabaria ali. Então ele decidiu não explodir a C4 e no final ele realmente a explode. Só que o Jamie é especialista em armas, então talvez seria mais justo o mestre ter falado, ó, pelo seu conhecimento você sabe que boa parte do raio de alcance onde você está vai sim ser afetado e se torne bem letal. O certo seria você se afastar antes de acionar esse dispositivo o máximo que puder, ok? Isso já daria ali talvez uma tentativa de chance pro personagem saber que poderia sim apertar, só não do local que ele estava, já que ele é especialista em armas e tudo mais. Mas ok, finalmente eles conseguem superar isso após a explosão. E eles cavam para a parte de cima, saindo finalmente desse local e voltando à cidade de Rastreantes, algo do tipo, né? Lá eles chegam a conversar um pouquinho, a Ana quase que tem um momento ali de assimilação, ela não chega a assimilar, que é se tornar um monstro, mas ela tenta desenvolver novos poderes, mas não consegue, tá bom? Mas eles chegam lá em cima, se juntam e meio que despacham
várias pessoas que estavam andando com eles desde a Vila Militar, né? A Vila Militar que eles tiveram um conflito, acabaram tirando a liderança do local e tiveram que ficar cuidando das pessoas que não sabiam como viver a vida sem aqueles militares os cuidando, mesmo que eles os explorassem também. Então, finalmente, eles meio que deixam essa galera pra trás, fala que tem prédio, aqui tem casa, aqui tem local, vocês vêm aqui e ficam pra trás. Tem uma situação muito que a parte do grupo fica achando que eles estão meio que sendo estorvo pra eles, né? Estão sendo um peso desnecessário. E eles saem um pouco magoados, as pessoas da vila militar, mas finalmente eles os deixam para trás. Durante a noite, a Lia também quase assimila, ela passa bem perto de assimilar, ela passa bem perto de perder o personagem através de um teste. Então é uma coisa que a assimilação tem bem brutal, que é essa questão das possibilidades dos testes, ou como ele pode gerar situações bem negativas para o seu jogador e eles acabarem perdendo, olha só a propaganda, e eles acabarem perdendo o seu personagem quando não queriam, tá? Então é uma mecânica que tem que ser usada com cuidado. Uma coisa interessante é que nesses momentos o Jamie revela algumas das fotos que ele tinha pegado lá no laboratório antigo. E aqui vem para a parte mais de teoria, até mesmo teoria dos próprios jogadores, é que as pessoas nas fotos que estavam com os olhos abertos eram os cientistas, eram os doutores, então eles sabiam que uma foto estava sendo retirada, né? Uma foto estava sendo tirada para um registro de se você tá ou não afetado com esse vírus, um registro de quanto você tá afetado com o vírus que acabou se alastrando sobre o mundo de assimilação. E uma das pessoas de olhos abertos é a Maria Lobo, que está com eles desde o prólogo e é muito uma dúvida, né? Será que a Maria Lobo, então, é um inimigo ou ela é um amigo e, infelizmente, ela estava de olho aberto? Ou ela se aliou com eles, mas ela também está no nosso lado? Ninguém sabe exatamente. O resto de todas as outras fotos parecem ter sido tiradas enquanto os personagens estavam dormindo. E isso me faz lembrar muito do Corvo, né? Do Corvo, ou no caso, da Coruja, da primeira temporada. Lá no prólogo, a gente vê um homem vestido de coruja olhando os jogadores de longe, né? Então, talvez ele que tire as fotos, ou talvez tenha sido realmente a Maria Lobo a tirar essas fotos. Eles discutem muito sobre o sumiço dela, sobre pra onde ela foi e se eles vão ou não pra Solaris. Mas antes de ir pra Solaris, eles decidem que vão buscar o Lito. E enquanto acampam ali indo ainda na direção de onde está o Lito, eles acabam vendo uma pessoa se aproximando. Eu infelizmente não decorei o nome desta personagem, mas ela aparece logo na capa da temporada. Deixa eu encontrar ela aqui. Cadê ela? Cadê ela? Aqui, pronto. Ela aparece, esse personagem que eles ficam chamando muito ela de pombo e tudo mais, porque ela tem grandes asas. É um design muito interessante, incrível para assimilação. Gostei demais dela visualmente, ok? Mas como personagem me faltou um pouco de construção. O Hakim, ele faz muito isso de fazer um personagem com uma voz calma e um pouco melancólico. Mas talvez eu tenha enchido um pouco o saco disso. Desde quando a gente viu lá no segundo episódio várias pessoas que eram primais e parte deles também falavam um pouquinho mais melancólicos, eu sofri na vida e tudo mais. Mas a lore do mundo dela parece ser interessante. Ela se chama de evoluída e todos ali são os evoluídos. Essas pessoas que conseguiram encontrar uma forma de ficar mais forte através dessas mutações e ela aceitou essas mutações deixando tudo para trás. Né? Então ela esqueceu de parte da sua vida e ela oferece aos jogadores uma chance de esquecer para ficar mais forte também. Então, Jamie vai perder todos os seus momentos que ele teve usando um charuto, o qual um charuto foi importante para a vida dele e todas as pessoas que estiveram nesses momentos importantes ele pode esquecer. Não sabemos exatamente o quão isso vai afetar o personagem, apenas no próximo episódio. O Carlos decide esquecer o mundo antigo, ele não quer mais saber mais, porque ele acha que ele tem que ser o que ele nasceu pra ser, essa planta, essa pessoa animal, ele tem que deixar o passado pra lá e viver o agora. E a Ana, pelo que eu entendi, é o momento que ela perdeu o olho dela. O Rob não entendi muito bem se ele vai ou não fazer, enquanto a Lia, ela decide não esquecer, ela não quer esquecer do seu passado. Então é isso, o episódio foi bem tranquilaça pra mim, é um episódio que não teve
pontos baixos, teve no máximo aquela enrolação das primeiras 1 hora para eles conseguirem sair do lugar e tudo mais, mas tranquilo, acontece dentro de um RPG de mesa e o Hakim está privilegiando fazer um RPG de mesa do que um entretenimento, né? Ele em primeiro lugar quer fazer um RPG, também respeito muito isso dele. É um episódio que pra mim fica numa nota 7, ele não tem nada de brilho, mas ele também tá passando de ano legal, tá? Então ele não tá com 6, ele tá passando de ano legal, um 7 ali para o episódio 8 de assimilação. Então, nos vemos aí no episódio 9 e 10 também fazendo a review, porque eu deixei pra trás, mas eu não me esqueci. Quem falou que vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.